Olá, queridos alunos do 7º ano. Eu sou a professora Elívia Soares, professora de língua portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre casos de ortografia, né? O que é ortografia e vamos estudar apenas alguns casos, tá? Vamos lá, gente. Para iniciarmos nossa aula, vamos pensar um pouco sobre as seguintes questões. Você já se pegou perguntando como se escreve determinada palavra? Se é escrita com um S ou dois, se é com X ou CH? Como fez para resolver sua dúvida? Você pesquisou na internet, olhou se está ali no contexto do telefone, do celular, seu telefone tem atualizado a questão da correção ortográfica, você pesquisou o significado da palavra, escreveu de maneira duvidosa mesmo? Quando estudamos sobre as variações linguísticas, nós já estudamos sobre as variações, as várias formas de falar, vimos que as situações de fala e de escrita são mais informais, então você não tem preocupação. Muitas vezes, ao conversar com alguém por uma rede social, pelo WhatsApp, porque você se sente à vontade, se sente íntimo de determinada pessoa, acaba não se preocupando. Só que há textos, há palestras, há situações mais formais, né, alguns comentários que a gente coloca, né, exposto em redes sociais, que exige conhecimento linguístico, né, conhecimento acerca da língua portuguesa. E a ortografia entra exatamente aí, nesses contextos formais, tá? É o nosso assunto de hoje, ortografia. O que se estuda em ortografia? Olha só, a ortografia é a parte da fonologia que trata da correta grafia das palavras. A grafia, gente, é a escrita das palavras. Então, se uma palavra está escrita com um X, mas ela é com CH, houve erro de ortografia, porque a ortografia é a parte da gramática que estuda a correta escrita das palavras, tá? Por que a ortografia é importante? Por que eu não posso escrever uma palavra com X, mesmo que ela seja com CH? Vamos lá. Ela é importante na língua portuguesa, pois temos grupos de falantes que usam pronúncias diferentes. E a ortografia surgiu justamente para neutralizar essa variação, de tal modo que uma palavra apresentasse apenas uma escrita, congelando assim a forma de escrita das palavras. Tá? Muitas vezes você vai ter uma palavra que é com X e outra que é com CH, a mesma palavra, só que elas vão ter significados diferentes, como cheque com X, né, e cheque com CH, acento com 2 S, acento com C, existem. Mesma pronúncia, só que a grafia, a escrita são diferentes e os significados vão ser diferentes, tá? Vamos lá. Nós vamos ler um trecho de um texto de memórias literárias e a gente vai falar sobre alguns casos de ortografia presentes nesse trecho. Vamos à leitura? Minha infância na vila de São Miguel foi cheia de aventuras. Lembro com muito carinho o tanto que eu e meus irmãos amávamos aquele lugar. Uma das maiores alegrias era subir em árvore, se esconder nas matas para os outros meninos procurarem. Nunca vai sair da memória o cheiro de mata verde, de pescar no rio, o cheiro de peixe, cheiro de vida. Hora de almoço era tudo festa, menino voltando do poço com vasilha de água, correndo, sentindo o cheiro da comida e ouvindo a mãe gritar: "Menino, cuida, vem almoçar!" Aquilo é que era alegria, a minha festa preferida, porque era ali que me sentia vivo. Vamos lá, gente, vamos analisar a ortografia de algumas palavras. Olha, aparecendo aí o mesmo trecho que eu acabei de ler, e mais vocês veem que tem palavras destacadas. Infância, cheia, memória, cheiro, peixe, almoço, vasilha, correndo, almoçar. Por quê? Vamos falar sobre alguma delas, tá? A primeira é infância. Infância é escrito com C, mas observem que quando você fala tem som de S. Existe uma regra ortográfica, né, que define isso. O C possui som de S quando após ele vier as vogais E e I. Então fica sé, si, né, no caso infância. A outra regra, gente, é o exemplo de vasilha.
Vasilha, observem que ela é grafada, ela é escrita com S, mas o som desse S, ele é de Z. Também existe uma regra para isso. O S assume a pronúncia de Z quando aparece no meio das palavras entre duas vogais. Casa, mesa, liso, desânimo, tá? E vamos tratar agora dos tipos de porquês. Olha só, gente, um trecho retirado do fragmento que eu li de Memórias Literárias. A minha festa preferida, porque era ali que me sentia vivo. No WhatsApp, as pessoas acabam colocando PQ, né, para significar porquê em qualquer situação. Só que em textos formais você não pode fazer isso. Você vai ter que saber as regras de uso dos 4 tipos de porquês. Então, olha só esse trecho, essa frase. A minha festa preferida, porque era ali que me sentia vivo. Olha esse porquê. Ele é junto, por do que, né, e não tem acento. Por qual motivo ele foi escrito dessa maneira? Por que ele não foi escrito separado? Por que ele não tem acento? Tá? Vamos às regras. E para isso a gente vai ler uma tirinha que trata exatamente da ortografia do porquê. Na fala você não tem essa preocupação, mas na escrita é necessário saber distingui-los, tá? Olhem só, o Armandinho pergunta: por que é separado? Porque não é junto. Mas por quê? O porquê eu não sei. Então, quando você entende o uso dos porquês, né, sabe as regras de uso desses 4 porquês, você entende a tirinha do Armandinho. Então, vamos lá analisá-los? Olha só, né, o Armandinho pergunta: por que é separado? Por que esse porquê aí ele é escrito separadamente sem acento, gente? Esse porquê, ele é utilizado sem acento no início de perguntas. Então vejam que a frase do Armandinho se trata de uma pergunta. Então ele utilizou o porquê separado, tá bom? Também tem outra situação, quando você consegue substituir por pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Também vai ser o porquê separado. Aí observem, gente, outros exemplos na tela de vocês na parte inferior. Por que você não vai ao cinema? Olha só, início de pergunta, então separado e sem acento. Olha outro exemplo, os lugares por que passamos eram encantadores, os lugares pelos quais passamos eram encantadores. Então, nessa segunda frase, por mais que não se trate de o início de uma pergunta, mas você substitui o porquê pela expressão pelo qual, pela qual, pelos quais, pelas quais. Nesse caso, pelos quais. Então, ele é separado e sem acento, tá bom? Essa é a regra do uso do porquê separado e sem acento. Vamos agora entender o porquê junto, sem acento. Vejam que o pai de Armandinho responde: porque não é junto, né? Porque não é junto, ele responde. Então, vejam que esse porquê é junto e sem acento, pois se trata da explicação da pergunta feita no primeiro quadrinho. Então, quando você utiliza o porquê para se justificar, ele é junto. E ele equivale a pois, tá bom? Não fui ao cinema porque tenho que estudar para a prova. Não fui ao cinema, pois tenho que estudar para a prova. Então, esse porquê junto, ele é uma justificativa, uma explicação. Ele equivale a palavra pois. Continuando, gente, o Armandinho retruca o que o pai falou, né? Ele diz: mas por que? Olha esse porquê separado e com acento. Por que, gente? Qual a razão de essa palavra ser separada e com acento no final? Vejam que a fala do Armandinho se trata de uma pergunta. Então, como se trata de uma pergunta, é o porquê separado. E ele é com acento, pois essa palavra porquê está no fim da frase. Todas as vezes que o porquê estiver no final da frase, você deve acentuá-lo. E ele é separado porque se trata de uma pergunta. Olha outro exemplo aí. Vocês não comeram tudo. Por quê? Né, uma pergunta, então é separado. E no fim de frase, coloca acento. Tá? Aí ele diz: não sei por quê, né? Não sei por qual razão. Separado, porque equivale por qual razão, e acentuado porque está no final da frase, tá bom? Agora vamos ao porquê junto e com acento, né? Quando que vamos utilizar esse porquê junto e com acento? A gente viu que se retirar o acento, ele se trata de uma explicação, né? Tem o valor aí de uma explicação.
Agora, colocou o acento, já não indica explicação, já não equivale a pois. O pai do Armandinho diz o porquê, eu não sei. Vejam, gente, que o pai do Armandinho diz o porquê. Temos um artigo antes de porquê. Se a gente tem um artigo, o, então significa que esse porquê é um substantivo. Logo, teremos o porquê junto e com acento se ele se tratar de um substantivo. Olhem outros exemplos aí abaixo. O porquê de não estar conversando é porque quero estar concentrada. Olha, o porquê tem o artigo o, então esse porquê é substantivo. Se viesse também meu porquê, aquele porquê, continuaria sendo substantivo. De não estar conversando é porque quero estar concentrada. Olha esse segundo porquê na primeira frase, porque quero estar concentrada. Ele é sem acento, porque já equivale a pois quero estar concentrada, tá bom? Então agora vamos praticar. Você deve justificar o emprego da grafia porque, né, da escrita porque, na frase e por que eu ligaria? Vejam, gente, que na frase e por que eu ligaria, né, é a fala do Calvin. Porque, justifique, pense, porque essa palavra porque ela é separada e sem acento. Qual o motivo? Qual a regra? Vejam que é separada e sem acento porque se trata de uma pergunta e está no início da frase. Logo, ela é separada e sem acento. Por qual razão eu ligaria? Por qual motivo eu ligaria? Agora preencham corretamente. Suzy não sabe o porquê da ligação de Calvin. Qual é o tipo de porquê que vai se encaixar ali na lacuna, no espaço vazio? Olha esse artigo, ou não sabe o porquê. Então, esse porquê vai ser substantivo. Logo, ele é junto e com acento, tá bom? Revejam esta aula novamente, gente, para aprender as regras do uso dos porquês. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque Acre. Obrigada!